O processo contra o prefeito Johnny Lehmann começou em 2012, ainda em campanha política. O autor da ação foi então candidato também à prefeitura através da coligação pelo bem de Rolândia, Eurides Moura, do PSDB. O mesmo conversou com nossa equipe. Ele disse que ainda durante a campanha verificou irregularidades e não podia ficar omisso ao crime eleitoral. Durante a campanha, nós observamos que havia irregularidade no que se refere à propaganda eleitoral. Diante disto, eu achei que não poderia ser omisso. Nós falamos com o nosso advogado, o advogado que nos dava assistência na campanha eleitoral. Vendo o material, ele achou viável que deveríamos, sim, entrar com um processo eleitoral no sentido de coibir esse tipo de coisa. E foi exatamente daí que entramos com o processo, porque eu creio que todos nós, não apenas os políticos, não podemos ser omissos, não. Quando há coisas que achamos que não são corretas, que não são legais, devemos entrar sim. Aí nós fizemos, de fato, entramos com o processo e o resultado está aí. Exatamente, a cassação já havia acontecido há muito tempo, mesmo antes de o prefeito cassado haver assumido, ele já estava cassado. Mas em função de liminares, que acho que no Brasil essa questão é muito perversa, é muito ruim para os municípios, não apenas Rolândia, ficar assim meses e anos. Nós estamos aproximadamente 2 anos e meio que houve a cassação. E Rolândia certamente teve um prejuízo considerável. A princípio, Eurides acreditava que o processo poderia durar em torno de 6 meses. Mas, quando a primeira liminar saiu, o partido mudou sua visão sobre toda a ação. A princípio não, eu achei que seria uma coisa bastante rápida, que tudo poderia acontecer assim, num prazo muito longo de 6 meses. Mas depois da liminar nós passamos a observar que foi ficando cada vez mais complicada a situação. E demorou demais, mas eu achava que poderia ter ocorrido bem antes, mas antes tarde do que nunca. Então aconteceu de fato, este fato que creio que para a Rolândia é bastante importante, porque a justiça tem que julgar. Se não deve, então que continue definitivamente, e se deve, tem que ser cassado. Eurides Moura foi eleito vereador em 1972, quando iniciou sua vida política. 10 anos depois, em 82, foi eleito pela primeira vez como prefeito. Seus segundo e terceiro mandatos aconteceram de 2001 a 2008. Com a vasta experiência, disse a receita para uma boa administração. Então, eu acredito que Rolândia agora se encontra numa situação bastante difícil até em se tratando politicamente, porque a prefeitura nos parece que tem problemas sérios de ordem financeira. E não é só Rolândia, é bom que se diga, o próprio país Brasil, com essa questão de Petrobras, com esta corrupção desenfreada, encontra-se numa situação difícil e somos nós, como você disse, que pagamos a conta. Eu acho que não podia ser desta maneira. Teria que haver austeridade, estou me referindo ao governo federal, e não ficar jogando tudo em cima dos contribuintes, que já o Brasil é o país que tem mais impostos, fica muito pesado. E Rolândia não é diferente. Também a situação a nível nacional é difícil, mas em Rolândia, creio, bastante pior, em função da situação da cassação do prefeito da cidade. Então, Rolândia, creio que aquele que assumir a prefeitura vai ter que trabalhar com muita austeridade, vai ter que realmente cortar gastos, que isso daí não é favor, é dever. O administrador público, ele não pode permitir que a folha de pagamento chegue num patamar tão alto. Existe legislação, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela determina quando chegar 47%, 48% da receita do município, já dá um sinal
amarelo, cuidado prefeito. Então não se pode achar que o prefeito que é o dono da situação. Não, tem normas para governar. E só governa bem aquele que de fato cuida com seriedade do dinheiro público e não permitindo gastos fora da normalidade. Mas mesmo com vontade de trabalhar, Eurides Moura não irá mais se candidatar. Agora pretende estar com a família. Mas falou que, como homem público, está à disposição de Rolândia. Não, eu já tenho uma definição em minha vida. Infelizmente, por razões de saúde da minha querida esposa Cida, já se vai há 1 ano e meio aproximadamente, eu me reuni com o partido, então declinando de minha provável e possível candidatura, que eu tenho dado como prioridade em minha vida, é a saúde, ajudar a cuidar da minha esposa. É claro que tem 2 senhoras que ajudam, mas eu permaneço em casa o tempo todo, só saio para ir num banco, para ir no mercado, no caso assim de uma convocação para uma entrevista, eu permaneço em casa. Então, diante deste quadro, eu não serei mais candidato. O partido já sabe disto. Como eu já disse antes, eu continuo, evidentemente, fazendo parte de um partido político. Estarei colaborando, se convocado com o meu partido, para ajudar, e também na cidade. Eu acho que, com 3 mandatos, 1 de deputado, eu tenho responsabilidade, eu tenho dever, como todos nós que já fomos prefeitos, e a própria comunidade, é de continuar ajudando, aproveitando da experiência. Você disse bem, eu sou uma pessoa experiente, que foram 40 anos de vida pública. Então a gente aprende muito, é uma universidade, aprende a ter mais paciência, mais tolerância, e é assim que eu sempre fiz na minha vida. Então eu me sinto uma pessoa muito feliz como político. Eu não deixei a administração assim aborrecida e nem com mágoa, pelo contrário. Eu acho que foi uma coisa excepcional. Durante todo aquilo que temos hoje, a família, eu tinha em 1972, quando fui candidato a vereador. Se olhar a declaração de imposto de renda daquela época e verificar a de hoje, exatamente o patrimônio, que não é muito, é praticamente o mesmo. É claro que com a evolução a gente melhorou um pouco, mas sem qualquer deslize em corrupção ou dinheiro público, que eu volto a repetir, prefeitura e Câmara, quer de vereador, federal, Assembleia Legislativa e mesmo Presidência da República e Governo, não é profissão. A pessoa tem que doar-se para o bem da população. É assim que eu pensei sempre na minha vida, é assim que continuarei pensando. Ajudando Rolândia, se Deus quiser, enquanto eu viver, eu pretendo ajudar.